Certo? A gente vai começando a prática. E se algumas pessoas forem chegando, elas chegam de mansinho. Inclusive, eu vou desativar o som de todo mundo, para ninguém chegar chegando, sim, durante a prática. Então, vamos lá, meus amores, vamos. Então, bom dia, Carlinha. Então, começar trazendo, então, a consciência para onde nós estamos, lugar físico onde nós estamos, posição do nosso corpo, onde nós estamos sentados, os sons ao nosso redor, a temperatura do ambiente à nossa volta. Nos conectando a todos os elementos do presente, desse momento presente. Que passa o tempo todo, esse já era passado, o futuro acabou de chegar e já foi. Mas enfim, é essa experiência de presença. Mas então, tomando consciência do corpo mais especificamente, as sensações do apoio do corpo na cadeira, dos pés no chão. Faz qualquer ajuste que você precisar para ficar mais confortável ou para alinhar melhor a coluna, poder abrir o peito, respirar mais livremente. Se conecta com a sua motivação, com a alegria também de poder se reunir com pessoas queridas aqui, de estudar um texto maravilhoso, de encontrar com Norman Fischer, como diria o Lamont Wallace. Ele diz que toda vez que nós abrimos um livro, nós nos encontramos com a sabedoria daquele autor. Traz essa motivação de se encontrar com a sabedoria do Norman Fischer e de todos os mestres dele. Cada um desses professores, eles são uma representação de todos os mestres que vieram antes deles. E agora, então, só sente a respiração. Vou usar as palavras do próprio Norman Fischer nessa prática nossa. Ele diz assim: sinta a completude em cada respiração. Note como você expira e inspira naturalmente. O ar que entra é exatamente o suficiente e o ar que sai é exatamente o suficiente. Sinta a completude em cada respiração. Isso é contentamento. Nada mais é preciso.
Sinto contentamento inerente em cada respiração. E reflita que todo momento, cada um dos momentos que nós experienciamos é assim. Cada momento contém seu próprio contentamento. Guarda isso no coração. Cada momento contém seu próprio contentamento. Que essa prática, que essa visão, essa experiência de contentamento possa permear todo o nosso dia, toda a nossa vida. E aos poucos, então, vai se preparando para abrir os olhinhos. E se encontrar aqui na nossa sala, na sala da nossa casa. Bom dia para todo mundo que chegou, que a gente não viu, não falou. Buongiorno, buongiorno. Oi. Oi, Karine, quanto tempo também. As meninas têm aula de terça-noite, termina 11 horas da noite a aula com elas, né? Aí agora, 9 da manhã, já estamos aqui juntas de novo, né? Então, amores, a gente está terminando o capítulo sobre conduta ética. Então, para as meninas que estão chegando, a Ivone não está exatamente chegando porque ela estava acompanhando online, né? Mas esse livro, ele é uma companhia maravilhosa. Oi, Ivone, querida. Ivone Sombra, querida. Tem Ivone, duas Ivones agora. Então, quem ainda não tiver ele aí por perto, por favor, tenham, porque é uma boa companhia, excelente companhia. Então, a gente está, só para a gente se localizar aqui, né? A gente está no terceiro capítulo, Perfeição da Conduta Ética, e ó, no finalzinho do capítulo de conduta ética, né? Verso sobre a perfeição da conduta ética. O que é a perfeição de uma dessas qualidades, né? Então a gente está estudando as 4 qualidades, seis perfeições aqui, né? E aí a gente olha e fala assim, são qualidades, né? As pessoas têm um grau de generosidade, elas têm um grau de conduta ética, elas têm um grau de paciência, assim por diante. Mas aqui nós estamos falando da perfeição dessas qualidades, né? A perfeição não significa que a gente sabe fazer as coisas como elas devem ser, né? Também não é esse conceito comum de perfeição, de que a gente vai aprender a fazer, vai estudar todas as situações em que essas qualidades devem ser aplicadas, né? E aí nós vamos chegar à perfeição. Não funciona assim, porque a gente nunca sabe que situação que vai se apresentar. Se a gente soubesse, né? Tivesse um manual, assim, um algoritmo, né? Existe um algoritmo, mas ele é um pouco mais sofisticado, assim, né? Essa perfeição, ela tem mais a ver com a visão que a gente tem, né? Tá antes da ação, na verdade. Então, deixa eu só localizar que a gente viu esses versos do Tokyo o Zompo até comentei que esse ensinamento das 37 práticas de um Bodhisattva
é o tema do próximo livro da Jetsuma, Tenzin Palmo, que eu já estou traduzindo. Não, mentira, não estou traduzindo, mas já estou com o original, pelo menos já está na minha mão. Assim, né? Quando chega um texto original para tradução, ele fica assim, né? Fica meio que queimando, não dá vontade de entregar logo, né, a tradução, mas demora, já aprendi também, isso demora. Então, a gente está nesse ponto, acabamos de receber o original, né, mas é um ensinamento maravilhoso sobre treinamento da mente, né? Um dos vários textos sobre treinamento da mente. Então, muitas vezes, muitas pessoas certamente já ouviram falar dos 8 versos que transformam a mente, né? O professor Alan Wallace, ele tem um livro, pelo menos, publicado em português, que é o Budismo com Atitude, sobre o treinamento da mente em 7 pontos. E a Jetsuma, então, escreveu esse livro sobre comentários sobre as 37 práticas de Bodhisattva. Eu já queria comentar com vocês que eu vou montar um curso de treinamento da mente em breve, assim, tipo março, abril, assim, mais ou menos. Aí vou tomar como é que fala? Eu vou tomar a liberdade de convidar vocês para o curso, né, para participar do curso. Vai ser à noite. Porque esse tema ele é fundamental para nós, né? Treinar a mente é um tema fundamental. Então, esses versos aqui do Tolkien é assim: se você não pode cuidar de si mesmo porque não tem disciplina ética, então a sua intenção de cuidar dos outros é simplesmente uma piada. Então, cumpra o comportamento ético sem preocupação com uma vida convencional. Essa é a prática de um Bodhisattva, né? Aí a gente viu que nos comentários do Norman Fischer, a gente viu que cuidar de si mesmo tem a ver com a compreensão ou a consciência, né, do nosso comportamento, das nossas atitudes, com respeito a nós mesmos e com respeito aos outros, né? E que comportamento ético, ele nem sempre vai atender às expectativas convencionais, né? A gente até contei a história do monge lá que foi roubado no aeroporto, saiu correndo atrás do ladrão para falar para ele que ele estava dando tudo aquilo de presente, né? Isso a gente pode pensar, bom, isso aí, esse cara é um tonto. Como assim? Foi roubado, ainda por cima correu atrás do ladrão para dar de presente? Como assim, né? Mas monge, o lama, não sei bem se era um lama, se era só um simples monge, como diz o Dalai Lama, né? O Dalai Lama se chama de simples monge, então não sei bem se ele era um simples monge, né? Com certeza era um lama, né? Mas ele não estava preocupado com isso, né? Então ele não tem nenhuma preocupação com a vida convencional, ele estava seguindo a orientação que brota da compreensão do karma, né? Então é uma coisa muito mais profunda do que convenções sociais, né? Então, esse era o verso do Tolkien Sampo. Agora, aqui ele vai falar sobre uns versos da perfeição da conduta ética no Sutra do Prajnaparamita em 8.000 linhas. O Sutra do Prajnaparamita, muitos de vocês certamente já se encontraram com o Sutra do Prajnaparamita, mas normalmente a gente estuda a essência do coração da Prajnaparamita, quer dizer, é o resumo do resumo do resumo do Sutra do Prajnaparamita, de 8.000 linhas. Eu não me lembro exatamente, mas eu acho que não é a versão maior, acho que tem uma versão ainda maior de que 8.000 linhas, né? Depois eu posso até contar para vocês. Mas o Sutra do Prajnaparamita, ele foi... Está errado também, preciso... Não é Prajnaparamita, é Prajnaparamita, né? Ele é um sutra muito extenso, mas ele foi resumido, muitas versões mais concisas, né? A mais concisa de todas é o Sutra do Coração da Prajnaparamita, que é o que a gente estuda no SEB, por exemplo. Que o Lama Santen, desde que começou a pandemia, eu acho uma coisa impressionante, vou fazer um comentário rapidamente aqui. Eu acho uma coisa muito impressionante do Lama Santen, sabe? Desde que começou a pandemia, ele faz práticas todas as noites com a Sangha. É muito comovente, assim, com algumas exceções, né? Porque, obviamente, a vida às vezes não concorda com a nossa agenda, né? Com o nosso plano, assim. Mas é muito impressionante, porque ele, desde que começou a pandemia, quer dizer, sei lá, acho que foi março de 2020 que ele começou a fazer isso. Toda noite encontra a Sangha, faz o Sutra do Prajnaparamita, faz a prática do Buda da medicina. É impressionante, né? Muito impressionante. Uma disponibilidade, é um bodhisattva mesmo, né? Me dá até vontade de chorar de falar disso. Mas, enfim.
Então, quem quiser praticar o Sutra da Prajnaparamita pode se conectar com o Lama Santa, que toda noite ele faz isso. Então, mas esses versos aqui, eles não são do Sutra do Coração da Prajnaparamita. Eles falam sobre a moralidade mesmo, né? Sobre a conduta ética. Depois eu falo, Cá, como é que faz para fazer isso? Então, pela moralidade, aqueles que perseguem a calma são elevados. Não importa quantas ações restritivas eles cumpram, eles as dedicam à iluminação para o benefício de todos os seres, que é a prática do Bodhisattva, né? O voto do Bodhisattva central é atingir a iluminação, porque essas pessoas, esses praticantes entendem que um Buda é aquele que pode, de verdade, ajudar os seres, né? De verdade, assim. O Buda é aquele que tem todas as ferramentas possíveis, as ferramentas... Não é nem que ele tem todas as ferramentas possíveis. Eu demorei um tempo para sacar isso, assim. Não é que os Budas, ou esses grandes Bodhisattvas, eles... A gente já estava comentando no começo. Não é que eles têm todas as ferramentas possíveis. As ferramentas brotam no momento em que eles encontram com a confusão dos seres. Isso não é lindo? Não é que eles já sabem, né? Na história do algoritmo lá, do manual, né? De uma árvore de decisão, sei lá, essas maluquices que a gente tem. As ferramentas, a sabedoria, ela brota no encontro com o sofrimento dos seres, no encontro com a confusão das pessoas. Isso é muito, muito, muito bonito. E eles fazem o que é preciso naquele momento. Então, eles não têm um manualzinho, né? Então, os bodhisattvas entendem isso, eles entendem o poder do Buda, né? Assim, o poder do Buda é uma das 3 qualidades dos Budas. Sabedoria, amor e poder. São as 3 qualidades dos Budas, se a gente quiser resumir muito, né? Tem uma então, as 3, obviamente, interligadas ali, né? Mas o poder dos Budas está relacionado com a sabedoria também, e com o amor, né? Também eu vou contar uma história rapidinho aqui. Uma vez eu fui fazer uma peregrinação, aquelas coisas que você... Quando aparece na sua frente, você fala assim, eu vou porque vai ser a única chance que eu vou ter de fazer isso na vida, sabe? Essas situações assim. E foi, possivelmente. Porque foi um convite, o Alan Wallace foi fazer uma peregrinação com os alunos pelos pontos do Buda na Índia, né? Eu pensei, ele não vai fazer mais isso. Talvez eu ainda viaje para a Índia, mas o Alan Wallace não vai querer mais fazer isso, né? Quem já foi para a Índia entende o que eu tô falando, né? Uma coisa assim, é uma viagem para profissas, né? Porque, meu Deus do céu, é uma aventura, assim, né? Tudo é uma aventura. Até atravessar uma rua é uma aventura na Índia, né? Então, mas é maravilhoso. Aí a gente foi, né? Aí quando chegou em Bodh Gaya, que é o lugar onde o Buda atingiu a iluminação, me deu um treco lá, eu não parava de chorar, né? Eu não conseguia parar de chorar. Não sei o que me aconteceu, assim. Eu acho que tem a ver com o contraste que existe ali na Índia, né? Da extrema miséria e sofrimento, não só de pessoas, mas de cachorros, sabe? Uma coisa assim muito incrível ali no entorno de Bodh Gaya, né? E ao mesmo tempo aquela fonte inesgotável de sabedoria, de amor, de compaixão, que era o próprio lugar onde o Buda atinge a iluminação. E aquela infinidade de pessoas fazendo prática ali, sabe? Aquilo me comoveu muito. Talvez esse contraste, não sei bem. Mas é como se na hora eu pensava assim, nossa, tem tanta sabedoria, tanto amor, tanta compaixão disponível, por que existe sofrimento nesse mundo, né? Está tudo disponível. Aquilo ficou muito chocante para mim, assim. E eu chorava sem parar, sem parar. Não conseguia nem parar para escutar o que ela estava falando. E o Geshe Dando Dorje, que é o diretor da Tibet House na Índia, que várias vezes veio aqui não. Ele deu ensinamentos na internet, na Tibet House, né? Aqui no Brasil, para os brasileiros, né? Geshe Dando Dorje, talvez alguém tenha visto ele. Ele estava junto com a gente uma parte da peregrinação, ele estava junto, né? Aí ele falou para mim assim, filha, ele foi muito engraçado para mim, né? Porque ele falou assim, filha, você parece que viu o Buda, né? Para mim pareceu uma coisa assim, você viu Jesus, né? Sabe? Foi engraçada a pergunta dele. Mas acho que ele sacou assim que alguma coisa tinha acontecido ali, né? Você viu o Buda, né, filha?
acho que eu vi, acho que eu vi. Chorando, chorando, chorando. Aí ele falou assim, você não perca essa conexão com o Buda. Se lembre sempre de que você está sempre sob o manto do Buda, do poder, do amor e da sabedoria dos Budas. Eu nunca mais esqueci isso. Ele falou assim, olha, porque a mãe da gente, por exemplo, ela tem muito amor, mas ela pode não ser tão poderosa e também pode não ter tanta sabedoria transcendente, assim, né? A nossa mãe. Então, ele exemplificou pessoas que podem corporificar uma dessas qualidades, né? Amor, poder e sabedoria. Mas os Budas têm as três juntas, né? Aí ele falou assim, você pode ser lá que tem um chefe que é muito poderoso, mas pode ser que não seja nem amoroso e nem muito sábio, né? Você pode também ter uma pessoa que tem muita sabedoria, mas que não é poderosa e também não se dispõe a compartilhar a sabedoria que ela tem, né? Então, os Budas são aqueles que têm amor, poder e sabedoria juntos, mistura poderosa, assim, né? Tudo isso para contar para vocês, para dizer para vocês que os Bodhisattvas, né, são esses seres que entendem isso, né? Entendem qual é o benefício que isso pode trazer. Vocês imaginam vocês terem essas três coisas perfeitas na mão, assim, para ajudar qualquer um que aparecer na sua frente. Quer dizer, não tem nada, não tem nenhuma condição melhor, né? Mas os Bodhisattvas fazem isso, eles fazem de tudo para atingir a iluminação, porque eles sabem que essa é a forma mais eficiente, mais poderosa, realmente, de beneficiar os seres, né? Então, eles seguem a moralidade. E tem ações restritivas, tem votos que os bodhisattvas fazem, né? Que para nós pode parecer sacrifício, assim, mas não são, porque eles estão dedicados a uma coisa maior, assim, né? Mais elevada, que é atingir a iluminação, né? Então, esse verso adiciona mais dois pensamentos ao que dissemos. Primeiro, associa a conduta ética com calma. É verdade, comportamento de má qualidade faz você nervoso, ansioso, inquieto. Quando a gente faz uma coisa que a gente não queria, em seguida a gente já paga o preço, né? Já aquilo perturba a nossa mente, né? Agora, quando você consegue colocar alinhar a sua atitude, seu comportamento com a ética, aquilo traz uma calma, traz um bem-estar. É uma das fontes de felicidade genuína, a conduta ética. Por isso, porque a gente se sente bem quando a gente, com esforço ou sem esforço, a gente segue a ética que faz sentido para nós, né? Então, é interessante essa associação mesmo de conduta ética com calma, né? Ao contrário, quando a gente não consegue agir com base na ética, a gente se perturba, nossa mente se perturba. Então, é ruim para a sua saúde, cria um efeito cascata para condutas ainda mais nervosas, desestabilizadoras da vida. Quanto mais perturbado a gente faz uma coisa que não deveria ter feito. Não é um código externo, né, que a gente está falando aqui. É um voto que a gente mesmo faz, né? Como bodhisattvas trainees, assim, bodhisattvas mirins, né? De seguir uma conduta ética. Daí, quando a gente não consegue cumprir aquilo, a gente se perturba, e aí pode ser uma bola de neve, a gente pode fazer cada vez mais besteiras, né? Em função dessa perturbação. Então, segundo essa estrofe, menciona segundo. Então, primeiro ele relaciona a conduta ética com calma, né? Depois, segundo essa estrofe, menciona a dedicação do mérito, como discutimos no capítulo sobre generosidade. Apesar da prática da conduta ética nos acalmar e ser a melhor forma de tomarmos conta de nós mesmos, isso não é a motivação, né? Nós devemos exercê-la com o desejo de beneficiar os outros, não somente para nós mesmos, ou porque é uma coisa boa se fazer. Tudo na prática do Bodhisattva é dedicado ao benefício dos outros. Em algum lugar eu li, eu já não lembro quem bem que falou, mas assim, o bem-estar próprio é um efeito colateral da prática do Dharma, não é o objetivo, né? Como se a gente... Não é indicação, vou falar como farmacêutica, não é indicação. A indicação da prática do Dharma é trazer benefícios para os outros. Mas tem um efeito colateral muito bom, muito prazeroso, que é o bem-estar próprio, mas é efeito colateral, né? Não é indicação do remédio. Mas é isso então, fofuras. A gente acabou com esse tema, né, da conduta ética. A gente viu então já a generosidade, né, a perfeição da generosidade, a perfeição da conduta ética e a próxima perfeição da paciência. Vamos rapidinho passar pelas práticas aqui,
Não as práticas de meditação que a gente já fez. Essa primeira a gente fez em um outro encontro. Essa que a gente fez também, da bondade humana em outro encontro. Hoje a gente fez essa daqui, a gente já tinha feito também em outro encontro, se eu não me engano. E eu queria chamar a atenção para essa meditação do perdão. A semana passada a gente perdeu uma chance de fazer isso, mas a gente já estava atrasada. Por alguma razão, a semana passada surgiu esse assunto do perdão, né? Surgiu esse tema do perdão. Em algum momento, esse tema surgiu. Então, vejam que bonita que é essa prática que o Norman Fischer propõe aqui. Põe-se meditação, quer dizer, acomoda o corpo, estabeleça o corpo, fala, limite seus estados naturais, né? Tranquilize um pouquinho, daí lembre de alguém que você conheça que precise perdoar. Que você sente que precisa perdoar, alguém que fez algum mal para você, né? E apenas deixa a imagem da pessoa ou a sensação de quem ela é, né, surgir na sua mente. E sinta o que você sente. Sinta os sentimentos. Observe o que acontece quando você traz a pessoa para sua frente, sem se envolver. Quer dizer, sem se identificar completamente de novo com aquela pessoa que foi magoada, com aquela parte sua que foi ferida, né? Sem se envolver, tem isso. A gente não se identifica completamente com aquela parte que foi ferida. Deixa os sentimentos irem e virem. Porque se a gente se identificar, se a gente lembrar da história, trouxer a pessoa para nossa frente e a gente se transformar, né, na pessoa que foi magoada, a gente não vai deixar os sentimentos irem e virem, eles vão vir e ficar. Né? O que acontece quando a gente entra na bolha, né? Não tente perdoar, apenas esteja presente. Porque o perdão vai vir naturalmente dessa liberdade frente aos sentimentos indo e vindo. É lindo de morrer isso aqui. A gente começa meio torto e termina certo, porque no fundo, tá a nossa conversa a semana passada, a gente passou por aí também, a gente conversou, Léo, que a gente responde aos nossos karmas, assim, né? O Lama Santen diz que todos nós somos seres kármicos, né? A gente anda por aí a vida inteira respondendo ou agindo de acordo com os nossos hábitos mentais, né? Alguns deles são terríveis, causam mal para os outros, mas ainda assim, todos nós estamos seguindo hábitos mentais, ainda que eles sejam destrutivos ou construtivos, né? O fato é esse, a gente tem pouca liberdade frente aos nossos hábitos, em geral, né? Claro que o nosso ponto aqui, o trabalho todo no Dharma é gerar cada vez mais liberdade, né? Frente aos hábitos, né? As propensões kármicas. Mas não é o que as pessoas mais facilmente fazem, né? Então, perdoar é uma palavra mais ou menos assim, porque pressupõe uma culpa, né? Pressupõe culpar. Se você perdoa é porque você culpou, né? Mas como é que é culpar com essa visão de que os seres estão respondendo a hábitos kármicos, né? Quem que é o inimigo? Quem que a gente culparia aí? A pessoa ou o hábito negativo? Tem sempre essa discussão no Dharma, né? Só para complicar. Fácil mesmo é culpar e mandar aprender, né? Só que não resolve, vocês já perceberam que não resolve? Não resolve, né? E no caso de uma pessoa, de uma relação pessoal ainda por cima, resolve menos ainda, porque o fato de a pessoa ter nos magoado significa que a gente tem uma vulnerabilidade àquela ação. Senão, né? Whatever, né? Mas a gente tem uma vulnerabilidade, que aquela pessoa foi lá e tipo uma ferida que alguém foi lá e enfiou o dedo na ferida. Só que aí a gente expulsa a pessoa do Facebook, como é que fala? Como que chama essa palavra? Cancela a pessoa, né? Cancela a pessoa. Daqui a pouco vem uma outra e enfia o dedo na ferida de novo, porque a ferida tá ali, aberta, né? Aberta, esperando para ser tocada. Então, não resolve. Melhor seria a gente tratar da ferida, né? E cultivar essa compreensão mais elevada do que está acontecendo ali. Tá um enfiando o dedo na ferida do outro. Essa é a nossa situação, né? Ou como o Lama Santen diz, está um jogando lodo na cara do outro, né? Todo mundo no lodo, sofrendo, sei lá. Além disso, a gente ainda pega o lodo e atira na cara do outro.
Então, assim, as pessoas estão todas fazendo isso, respondendo aos próprios karmas, com pouca liberdade, né? Então, agora, vou fazer outro convite para vocês. O Deshpande, queridão, maravilhoso, vai começar um ciclo, vai continuar um ciclo sobre a perfeição da paciência agora, em março. Todas as quintas-feiras de março e de abril, eu acho. De todas as quintas-feiras de março e de abril. Então, a perfeição da paciência, que é esse nosso próximo tema. Olha que combinação, hein? Nós vamos olhar de hoje, quarta de manhã a gente vai olhar aqui, quinta de noite a gente pode olhar lá no Tibet House. No Zoom, né? Obviamente. No Zoom, Lu, eu vou passar para vocês. Então, o mesmo tema, né? Ele vai falar sobre isso, sim, sobre quem que é o inimigo, afinal de contas, né? Quem que é o inimigo? São as aflições da nossa mente, não são as pessoas. Nosso verdadeiro inimigo são as aflições que aquela pessoa está... É como se ela tivesse uma doença. Quando ela faz uma coisa muito negativa, ela está doente, está contaminada, está com uma infecção. Só que não é Covid, não é nada que a gente que desperte a nossa compaixão, mas é uma aflição, é uma infecção, deveria despertar a nossa compaixão igual, né? Então, culpar já é uma coisa mais ou menos. Perdoar deveria ser natural quando a gente percebe que a culpa não faz muito sentido, né? Quando a gente desenvolve essa sabedoria. Eu sei que falar é muito fácil, eu sei, e também o fato de eu estar falando não quer dizer que eu aplique, né, em todas as situações, mas eu tento me lembrar mesmo, assim, de verdade, né, disso, antes de culpar, assim. Mas não é, claro que não é uma coisa simples, né, de jeito nenhum. Mas é o nosso trabalho, ninguém veio aqui para fazer coisa fácil, né, ninguém está aqui estudando para fazer coisa fácil, né, a gente gosta mesmo de complicação. Então, quando a gente se desidentifica dessa parte de nós que foi magoada, que culpou o outro, que agora sente que precisa perdoar, que o outro vai precisar pedir perdão, né? Se a gente se desidentifica dessa parte, aí pode brotar essa sabedoria que olha com mais distanciamento, com mais abertura para aquela situação. A gente pode olhar falando, essa pessoa, ela tá aí atrapalhada igual a eu e tamo junto, né? Tamo junto porque é assim, o Sansara é assim, né? Isso é o Sansara, não tem solução, né? Então, o perdão ele pode vir mais naturalmente se a gente fizer isso, né? E pode ser que uma vez só não seja suficiente, a gente precisa fazer muitas vezes. E pode ser que em algum momento não dê para fazer isso. Tudo bem também, a gente deixa passar, né? Porque em algum momento isso vai acontecer. Aí tem essa meditação da bondade amorosa, a gente já fez em algum momento também, né? Que a gente traz uma pessoa para nossa frente e quando a gente respira, a gente envia energia de amor, de cura do coração, né? Para uma pessoa querida, para uma pessoa neutra e para pessoa famosa, que ele diz o Tenzin Wangyal. O Tenzin Wangyal chama pessoas que pisaram no nosso calo, que vieram dentro da ferida, de pessoa famosa. A gente pega a pessoa famosa e bota na nossa frente. E faz a mesma coisa, né? E depois descansa de novo na respiração. Cada vez que a gente faz isso, a gente está cultivando a equanimidade, né? Assim, quando a gente traz uma pessoa querida, uma pessoa neutra, que a gente nunca prestou atenção, e uma pessoa que a gente não gosta. A gente está cultivando a equanimidade, né? Mas essa equanimidade vem dessa desidentificação com aquele que gosta ou não gosta. Uma desidentificação e trazendo uma sabedoria que vai além desse gosto e não gosto e tanto faz, né? E aí, sempre as sugestões de práticas do Norman Fischer terminam assim, as suas próprias práticas, nunca antes vistas ou ouvidas ou tomadas de outras fontes. Ou seja, as práticas que a gente mesmo inventa. A gente tem essa liberdade de inventar as nossas próprias práticas, né? E aí, as práticas da vida diária. Então, a prática dos 10 preceitos da mente pura em sucessão por uma semana cada. Escreva o preceito, põe em algum lugar em sua casa, as 10 ações virtuosas, para quem está acostumado com a linguagem do Lama, né? Que está no capítulo que ele explicou anteriormente aqui. A gente pode colocar... Isso é treinamento da mente, amores. Isso aqui é exatamente o que a gente vai conversar no curso. Usando, no meu caso, né? Como eu sou casada com o Cultivating Emotional Balance, eu vou usar o programa como base, né, para a gente pensar nesse tema do treinamento da mente. Mas o treinamento da mente é isso aí. Olha, pratique com os 10 preceitos da mente pura.
Um por semana. Então, a gente pega um preceito, coloca na parede, no espelho, né? Para a gente lembrar, porque a gente vai esquecer, né? A gente vai se esquecer. As ações virtuosas de corpo, de fala e de mente, a gente vai esquecer. E aí a gente vai tentar olhar para aquilo de todo dia, né? De uma semana, por exemplo, né? E observar como a gente age através da lente desse preceito, né? E assim a gente vai treinando. A gente pode escolher qualquer coisa. Vamos supor que a gente quer cultivar uma coisa boa de cultivar a paciência. A gente vai entrar nesse preceito agora, né? Nessa perfeição agora, né? E talvez não sei, talvez a gente entre hoje só para começar a conversar, mas tem o Geshpedi também falando 2 meses seguidos sobre paciência com a gente, sobre Shantideva, né? Que é o texto mais extenso e mais profundo de treinamento da mente. Então, a gente pega uma atitude nossa qualquer da qual a gente quer se livrar. Impaciência com a mãe, impaciência com o vizinho, sei lá, qualquer coisa que você... Aquelas coisas que você faz toda hora, de novo, né? E de novo, pega esse, né? Esse tema. Porque a gente cai nessas roubadas, a gente escorrega nessas coisas, porque a gente não está prestando atenção para começo de conversa, né? Primeiro, a gente não está prestando atenção. A gente não está presente. Aí a gente entra no automatismo e fala mais alto, grita. Estou pegando o exemplo da paciência, né? Mas pode ser qualquer outra coisa. Então, aquilo não está na nossa mente. A gente não está com atenção plena, né? Com essa aspiração. Não é uma atenção plena na respiração que eu estou falando. Estou falando de atenção plena na aspiração. A definição de atenção plena ou de mindfulness é manter em mente. Então, o treinamento da mente, ele exige isso. Que a gente tenha em mente aquilo que a gente quer treinar, né? Vamos supor que a gente vai para academia porque a gente precisa treinar força no braço. Só que a gente chega lá, a gente se distrai com os equipamentos, com os aparelhos lá, ou fica conversando, né? A gente não lembra que a gente está lá para treinar o braço. Aí a gente não treina o braço. É simples assim, porque a gente não está prestando atenção, né? Parece uma coisa idiota mas é por isso que a gente não avança. É só por isso. Não é só por isso. Mas uma parte é essa, né? A gente não consegue se lembrar. A gente não dirige a nossa energia para aquilo. Então, a gente pode fazer isso. A gente pode pegar qualquer qualidade que a gente quer desenvolver ou qualquer atrapalhação que a gente costuma fazer e manter aquilo em mente, né? Prestar atenção. Quando chegar aquela situação que você ia responder, ahá, não vou responder assim, né? Não interessa também, como o Tommy Zompa falou, não interessa a sabedoria convencional, se você vai passar por samambaia ou não, não interessa. Eu tô aqui fazendo uma coisa muito mais importante do que não passar por samambaia, né? Não fazer papel de trouxa, né? Então é assim que a gente treina a mente, não tem outro jeito. Não é estudando, pessoal. A gente tem no Ocidente, eu acho que a gente tem um problema com respeito ao Dharma, sabe? Que é isso, a gente acha que compreender é suficiente, né? Compreender intelectualmente, mas não é. É muito importante. É muito importante, mas não é suficiente de jeito nenhum. É o primeiro passo, se é que é o primeiro passo, né? Então não é suficiente a gente ler 400 livros, fazer 400 cursos. Se a gente não pegar e trouxer para a nossa vida alguma coisa, nem que seja uma. Ó, o meu nesses últimos tempos é sair das bolhas. Esse é o mesmo meu preceito. A gente pode inventar os nossos também, né? Os nossos slogans de treinamento da mente. Os textos sobre treinamento da mente, eles têm slogans, que são justamente isso, assim, aforismas, né? São coisas que a gente precisa manter na mente, né? Então a Marcinha pegou obrigada, Marcinha, as inscrições para o curso do Geshpedi na Tibet House. Tem continuação, mas não é pré-requisito, né? E também está tudo gravado nos anteriores. Então a gente pode pegar um tema que a gente acha que é importante, né? Pra gente. O meu recentemente é esse, sair das bolhas. Quando eu estou muito enroscada nas histórias, tô enroscada na história.
Aí eu descanso, solto toda a história. Não é que a história desaparece, ela continua ali, mas eu não estou engalfinhada com ela, né? Tá lá, eu vou fazer o que eu puder, mas eu não estou ali me afogando, bebendo água, né? Aquela coisa de... Que nem quando a gente toma caldo na praia, né? A gente não está tomando caldo da história, a gente pode até olhar melhor, né? Quando a gente está mais desidentificada, né? A gente pode escolher qualquer coisa que seja importante para a gente, mas a gente tem que escolher. Não tem outro jeito de transformar a gente. Aí a gente vai ficando fortinha no que a gente escolher fazer, né? A gente deve ter umas coisas maravilhosas. Ele fala assim, tem nada que a gente treine que não fique mais fácil. Então, só um minutinho, pessoal, que apareceu uma mensagem meio esquisita aqui, rapidinho, só desculpem. Só um minutinho, só deixa eu... Pronto, saí da bolha. Então, é isso, a gente precisa trazer de forma muito possível para nós e prática, né? Para a gente poder ir ampliando a nossa habilidade, né, de lidar com os nossos desafios todos. Vamos voltar lá. Então, observe a sua conduta através das lentes desse preceito ou de qualquer coisa que você quiser fazer, né? Então, práticas de fala, por exemplo. Práticas da vida diária. Aí, práticas de fala. Por uma semana, tente não criticar ninguém. Por uma semana, pratique a fala bondosa, dizendo para todos que você encontrar, em algum momento, o que você aprecia e por quê. Por uma semana, tente não acreditar que você entende os motivos ou os atos de alguém. Presuma que eles tenham razões que você não conheça. Por uma semana, sempre que acontecer alguma coisa que você não goste, pequeno ou grande, repita a frase. Sim, é assim que as coisas são. As pessoas não estão aí para cumprir as nossas expectativas, né? Atender as nossas, muito menos ao mundo, né? É assim que as coisas são, né? Tente refletir como isso se aplica à situação específica em que você se encontra. Isso é uma coisa assim muito difícil para os controladores de plantão aqui, tipo eu, por exemplo, né? Para aqueles que acham que dá para controlar as coisas, as pessoas, as situações. Eita, coisa difícil de fazer, de falar. É assim que as coisas são. Isso não é uma acomodação, amores. Vocês entendem isso, né? Tem um equilíbrio aí entre o controlar as circunstâncias todas, que é impossível, né? Ter controle sobre todas as infinitas causas e condições que resultam em alguma coisa e fazer a sua parte, né? Dar a sua contribuição, porque ela também é importante. Ela também é uma causa e uma condição para as coisas acontecerem, né? Só que ela não é a única. É esse detalhezinho que a gente geralmente não entende, né? Então, tem um equilíbrio entre dar a sua contribuição, querer controlar as circunstâncias todas, controlar a complexidade, né? A interdependência de todos os fatores aí. Pratique com a autodepreciação. Por uma semana, preste atenção em qualquer momento em que você se sentir mal consigo mesmo. Treine para procurar por esses momentos, esteja energizado quando eles surgirem. Que bom! Tem uma chance para praticar agora. Essa é uma atitude muito importante também no treinamento da mente, que é tomar as adversidades como caminho. Quando acontecer alguma coisa, aqui ele está dando exemplo de autodepreciação. Então, a gente pega essa situação e fala, que bom, agora eu vou praticar. Mas a Jetsuma, por exemplo, fala que quando aparece uma pessoa horrível na nossa frente, você fala, que bom que você apareceu na minha vida. Eu vou, por fim, poder treinar paciência, né? Muito obrigada, né? Como se a gente agradecesse, assim, as possibilidades de praticar, as chances para praticar. Simplesmente, mas nesse caso, ele está falando de autodepreciação. Aquele, né? Ai, como você é horrível. Como que você foi fazer uma coisa dessa? Toda vez que essa vozinha surgir, ah, que bom, agora eu vou praticar. E simplesmente observe o que você puder. Quando a gente fala simplesmente observe, isso aqui é uma coisa muito poderosa. Porque justamente quando a gente simplesmente observa, a gente ganha liberdade frente àquilo, né? A gente se desidentifica daquilo.
Então, simplesmente observe qualquer coisa que você puder sobre o sentimento, que faz com que ele surja, como sente, que tipo de pensamento surge como resultado desse sentimento. Se você quiser, pode até escrever sobre essa prática. Hoje a vozinha da julgadora apareceu, me disse tal coisa, a situação foi essa, e eu senti uma dor de estômago, senti dor de cabeça. Eu tinha um mecanismo interno de autopunição impressionante, que era enxaqueca. Quando eu fazia uma besteira daquelas que você fala, meu, como é que eu pude fazer uma coisa dessas? Eu, bum! Tinha uma enxaqueca instantânea. Era muito impressionante. Então, a gente faz isso com a gente, né? Ao final de cada dia, dedique o benefício de tudo que você realizou, para o benefício de todos. Talvez você possa escrever um verso curto sobre o assunto e ler como uma oração antes de você dormir. Você pode criar a sua própria prece de dedicação de méritos, né? Que tudo que eu aprendi hoje, todas as experiências que eu tive, possam tocar todos os seres, que isso possa se expandir, que eu possa ter a chance de beneficiar os outros, graças a tudo que aconteceu hoje. Sei lá, a gente pode inventar a prece que a gente quiser, mas o ponto é lembrar que nós estamos fazendo esse caminho não por nós, né? Que o benefício próprio é efeito colateral. A indicação mesmo é beneficiar os outros. Tudo isso só para a gente combater a fonte raiz do nosso sofrimento, que é o autocentramento, né? A sensação de que existe alguma coisa aqui um eu aqui muito de verdade e que eu preciso proteger, que eu preciso cuidar e os outros estão em segundo plano, né? Essa é a fonte do nosso sofrimento. Então, toda vez que a gente volta, e esse é igual todos os textos, treinamento da mente tem esse mesmo... A gente está falando também de um treinamento da mente aqui, né? Então, todos esses textos, eles têm isso, eles usam essa ferramenta de colocar os outros em primeiro lugar para combater essa fonte fundamental de sofrimento, que é o autocentramento, né? Então, é uma estratégia. E memorize os versos Tomizompo e Sutra do Prajnaparamita em 8.000 linhas. Repita-os tantas vezes quanto puder durante o dia para lembrar-se da prática da conduta ética. Não é o Sutra do Prajnaparamita de 8.000 linhas inteiro, né? Esse trechinho que o Norman Fischer destacou aqui nesse capítulo, né? Para a gente poder se lembrar da prática de conduta ética. E, de novo, suas próprias práticas nunca antes vistas ou ouvidas ou tomadas de outras fontes. Vocês veem que ele fala da fala, né? Porque a gente pode ter condutas éticas ou não éticas de corpo, de fala e de mente, né? Ele focou na fala, que geralmente é onde a gente mais escorrega, né? Na fala, assim. Mas tem um aspecto mais sutil ainda, que é de mente. Então, na verdade, essa prática que ele sugeriu de autodepreciação, não é uma prática de fala propriamente. Eu nem sei por que está... Deixa eu ver, está dentro desse... Não é bem de fala, né? É de fala interna, mas é de mente, na verdade. Quando a gente se autodeprecia e surge o julgador, o crítico dentro da nossa mente, é uma prática de mente, basicamente. Não está falando propriamente, né? É uma fala interna. A fala, ela sempre é uma conexão do corpo com a mente, né? Tem o corpo, a fala e a mente, né? Uma fala é conversa mesmo do corpo e mente, né? Como se fosse um intermediário, assim. É isso, amor, a gente terminou um capítulo. Eu não sei se vale a pena a gente... Deixa eu dar uma olhadinha aqui, no início da paciência. Talvez a gente possa começar, até para a gente preparar um pouco, se preparar para os encontros com o Geshe Page. Bom, a perfeição da paciência é a terceira aqui nesse conjunto de 6 aqui, né, das paramitas. Eles vêm na sequência, realmente, né, no treinamento dos bodhisattvas. A perfeição da paciência é Shanti Paramita, em sânscrito. Shanti pode ser traduzido como paciência, aceitação ou tolerância, mas essas palavras elas não capturam a totalidade de Shanti, porque todas implicam em um tipo de quietude ou passividade. Então, nós vamos ver que essa palavra paciência ela é muito mais profunda do que o sentido comum que a gente dá para ela. Então, ser paciente pode ser entendido como sofrer silenciosamente, como um paciente em um hospital que não pode ministrar sua própria cura e que precisa esperar pelos outros, né? Aceitação tem um sentido ainda maior de resistir quietamente. Tolerância implica um tipo de negligência benigna.
Não corrigindo, consertando, reclamando, mas sendo tolerante, quer dizer, a gente aguenta, né? Então, por outro lado, tolerância também pressupõe uma mente aberta. Uma pessoa tolerante, ela está aberta a visões e ações dos outros, nem condenando, nem rejeitando, mas também não é exatamente uma abertura, né? Você faz conta que não vê, assim, geralmente é isso, né? A gente faz... Tolerância tem isso, a gente... É uma palavra horrível, eu acho, tolerância. Tolerância religiosa eu acho horrível, esse termo, tolerância religiosa, isso é eu tô dizendo, né? Eu acho horrível, é como se a gente não respeita de verdade, né? A gente tolera, a gente não respeita, a gente tolera. Eu acho muito ruim esse termo tolerância, mas muitas vezes a gente vai ver a tradução dessa palavra aqui como tolerância. Apesar de todas essas palavras refletirem em parte o que significa Shanti, Shanti Paramita vai além. Praticar Shanti Paramita é pacientemente, tolerantemente aceitar as diversidades e dificuldades, mas não passivamente. Aceitar as diversidades e dificuldades. Dizem que isso aqui é uma coisa muito, muito profunda, né? Muito complexa também. Mas não é passivamente. A perfeição da paciência é transformadora. Ela transforma circunstâncias difíceis, de infortúnios ou desastres, em benefício espiritual. Então, aquilo que a gente estava falando, um dos temas centrais do treinamento da mente é tomar a diversidade como caminho. Obrigada, agora eu vou praticar tal coisa, né? Isso é paciência. A gente não acha que isso é paciência, né? A gente acha que paciência é qualquer outra coisa, mas tomar as adversidades como caminho espiritual, a gente não acha que isso é paciência, mas é. Por isso é uma prática particularmente poderosa, primordial e essencial. Ó, todas as vezes que eu reclamei com o Lama Long Wallace sobre alguma... choraminguei com ele, que estava alguma coisa acontecendo na minha vida que eu não sabia como fazer, ele me mandava o mesmo texto, assim, eu tenho até vergonha. Cada vez que esse texto vem dele, ai... É justamente um texto que está publicado num livrinho da editora Bodhisattva, que chama... Como que chama? Meditação, transformação e yoga dos sonhos, eu acho. Meditation, transformation, dream. Meditação, transformação e yoga dos sonhos. Tem 3 textos. O de transformação é esse aí, que eu vivo recebendo. E eu mesma que traduzi, ajudei a traduzir esse livro, né? Quer dizer, devia ter entendido já, né? Que esse texto é importante de contemplar, né? Mas é tomar a diversidade e felicidade como caminho. Ó, a Lieli está mostrando lá. Deixa eu ver, Lieli, é esse mesmo? Deixa eu ver. Acho que não. Acho que ela está com outro livro. Então, tomar a diversidade como caminho, né? Essa é a prática mais... Talvez, não sei se é a mais, mas é uma prática de paciência muito, muito, muito poderosa. Não tem nada de passivo, né? Então, uma pessoa que desenvolva... Por isso é uma prática particularmente poderosa, primordial e essencial, né? Transformar circunstâncias difíceis em benefício espiritual, em caminho espiritual. Uma pessoa que a desenvolva tem força de caráter, visão, coragem, dignidade, profundidade, compreende algo profundo sobre os seres humanos e sobre como amá-los. Ai, que bonito. Estou usando perfeição da paciência para denotar Shanti Paramita, porque estamos tão profundamente impacientes em relação a tudo atualmente. Podemos usar uma dose da boa e velha paciência, mas entenda que eu estou usando a palavra paciência neste sentido especial e completo. A gente está muito impaciente com as coisas, realmente, né? A gente está com pressa e tudo mais. Então, tem esse sentido também. Mas aqui, nesse contexto aqui, é um termo muito mais profundo do que esse que a gente normalmente usa, né? Paciência é a mais importante de todas as práticas do Bodhisattva, porque sem ela, todas as outras vão, ao final, falhar. É muito difícil praticar meditação, generosidade, conduta ética e todas as outras maravilhosas práticas quando as coisas estão indo bem. Mesmo assim, mais ou menos, né? Porque, como eu comentei com vocês, o texto total que o Lama Long Wallace vive me mandando é como transformar a diversidade e felicidade em caminho espiritual. Porque quando as coisas estão bem, a gente também pode deixar todas as práticas para lá, né? Porque está tudo tão bem. Agora, quando está mal, também a gente deixa para lá porque não consegue. Então, a gente vai praticar que horas mesmo, né? Quando as coisas estão bem, a gente não se interessa. Quando as coisas estão mal, a gente não consegue. Quando é que a gente vai praticar? Então, a gente tem que fazer isso, né?
Mas quando as coisas desabam, como inevitavelmente acontece de tempos em tempos, voltamos aos antigos padrões. Ao longo dos anos, muitas pessoas me disseram que lamentavam não estar cuidando de suas práticas espirituais, mas que no momento não estavam praticando por causa de reveses pessoais, iriam retomar assim que as coisas melhorassem, né? O que elas não entenderam é que os tempos difíceis são os mais frutíferos para a prática espiritual, porque são exatamente quando a paciência entra em ação. Quando as coisas ficam difíceis, você deve intensificar a sua prática em vez de deixá-la de lado. É aí que é a hora de praticar, por mais que a gente ache que não dá. Talvez não dê quando a coisa está bem atrapalhada mesmo. Talvez não dê para praticar chamata, né? O mundo está caindo na sua volta, você quer... Ou então uma barulheira, sei lá, no meio de uma confusão muito grande, a gente quer praticar chamata. Talvez não dê, mas sempre tem uma prática que pode ser feita. Sempre. No mínimo, essa que eu falei para vocês. Sair da bolha. Né? Tentar dar um passo para trás. Né? Tentar enxergar o que você não está vendo. Trocar de lugar, né, de ponto de vista. Alguma coisa sempre pode ser feita em termos de prática, em vez de a gente sair rolando com a coisa. Isso é muito poderoso, a gente nunca vai esquecer mais, quando a gente consegue ter alguma compreensão que veio dessa atitude frente a uma adversidade. É natural se afastar diante da dificuldade. Nós adquirimos esse hábito poderoso honestamente, porque ninguém quer ir em direção à dor. Claro, não é essa a ideia também. A gente nem precisa fazer isso, a gente pode esperar porque ela vem. Né? Uma coisa assim, ela vem, a gente não precisa sair por aí. Ah, entendi. Então, o treinamento da mente é tomar a diversidade como caminho. Então, cadê a diversidade? Onde você está? Não precisa fazer isso, só ficar esperando que ela vai chegar. Não se preocupe, né? Queremos ir para outro lugar, tirar um tempo, dar um tempo, pensar em outra coisa, nos livrarmos, se possível. Com a prática da paciência, nós treinamos a fazer o oposto. Nos voltar em direção à dificuldade e abraçá-la como uma aliada. Então, nos voltar em direção à dificuldade é assim. A dificuldade se apresentou, em vez de a gente tentar sair correndo, a gente fala, bom, tá bom, vou ver. Tá bom, fala aí, o que você tem para me dizer? Conta aí, qual que é o seu problema, né? Me fala tudo que vai acontecer, tudo que você está querendo fazer, né? Olhar para aquilo, né? Então é isso, gente. Essa qualidade de paciência, ela é assim, ela é fundamental para a gente. A gente não tem escolha. A gente não tem escolha. Ou a gente aprende a lidar com as dificuldades mesmo e trazer isso como uma bênção dos mestres, né? Tem uma outra visão um pouco mais radical que é essa. Toda vez que acontece uma coisa muito difícil para nós, as práticas mais devocionais, os praticantes mais devocionais, eles podem olhar e falar assim, isso aqui é bênção do meu lama, é bênção do meu mestre, porque ele está me dando uma oportunidade de treinar isso. Então, a gente não precisa disso, né? Mas se a gente olhar para as dificuldades e falar, isso aqui, agora eu vou treinar, né? Agora eu vou, não sei nem bem o que eu vou treinar, mas eu vou treinar, né? Se a gente já enxergar aquilo como uma possibilidade de treinamento e não como uma desgraça que nos aconteceu, ai, por que isso aconteceu agora? Por que comigo? Porque é isso aí, né? A solução é isso aí, né? Então, se a gente tiver essa atitude de não ter como é que fala? Não ter aversão à diversidade, isso é uma coisa maluca, né? Mas porque a gente tem aversão à diversidade, a gente preferia que ela não viesse, não é? Todo mundo tem isso, né? Mas o primeiro passo para cultivar a paciência, não sei nem se é esse jeito que o Norman Fischer vai, mas o livro, o texto tal que eu leio toda vez que eu reclamo do Lama, né? Transformando a diversidade em caminho, primeira atitude é não desenvolver aversão pelas adversidades. Eu vou mandar esse texto para vocês agora, no grupo de WhatsApp, porque, né, vai que vocês, né, queiram ver, assim, em algum momento, qual é esse texto aí que o Lama Luosi vive me mandando para mim, toda vez que eu choramingo, né? Vale a pena também. A Marina vai sair, tá bom, querida? Bom dia, já foi, acho. Então tá bom, amores, vamos fazer um encerramento? Não deixei vocês falarem nada hoje, ninguém falou nada hoje, só eu falei. O botão ligou aqui, foi reto. Então, vamos trazer a consciência para o corpo um pouquinho. Desconecta um minutinho com a respiração, sente a completude do momento presente. Completude de cada respiração.
E agora a gente vai dedicar o mérito da nossa prática. Então, tudo que brotou dessa prática de compreensão, de inspiração, além desse texto maravilhoso, de entusiasmo para praticar, o que quer que tenha surgido a partir desse nosso estudo, que isso possa se traduzir em bem-estar, em acolhimento, em amorosidade, tudo que possa beneficiar todos os seres que nós nos encontrarmos agora, em que momento for. Que a gente possa entregar isso para o outro, para os outros, para todos que cruzarem nosso caminho de algum jeito. E que a gente possa seguir com esse entusiasmo, nesse caminho maravilhoso de treinar a nossa própria mente. Tá, meus amores. Passando do horário, as pessoas têm que sair. Tadinhas. Então tá bom, beijinhos. Então, semana que vem, dia 2, né? De março. E sobre o curso? Quarta-feira de cinzas. É. Imagina, carnaval, coisa mais louca, né? Então, quarta-feira a gente tá de volta, queridos. Giane, sobre o curso. Beijocas para todos. Jane, ela não tá ouvindo? Jane? Agora eu ouvi, fala cá. A Nete estava falando, acho que quer saber do curso. Eu ainda não montei direitinho. Eu quero fazer. Tá bom, eu vou montar e vou mandar no... Posso fazer já. Eu vou mandar no grupo, tá? Inscrição e tudo. E todas as informações que eu tiver por enquanto. Obrigada, Gê. Bom feriado para vocês. Bom feriado. Tchau, gente. Tchau, obrigada. Obrigada, beijos. Beijo. Tchau, beijo. Obrigada, tchau. Beijo.